Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está aqui de volta, hoje com uma presença que muito nos honra, que é a Matilde Ribeiro, que está falando de Fortaleza. Matilde, o que você está fazendo nessa terra gostosa? Bom, eu, em função do trabalho, fui me tornando cigana, né? Essa já é a quinta cidade que eu moro, andando atrás do trabalho. Aqui no Ceará, eu dou aula na Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que fica aqui no Ceará, fica em Redenção, que é a 2 horas aqui de Fortaleza. Mas eu também já dei aula nesta universidade na Bahia. A Unilab ela tem sede no Ceará e na Bahia. Então, anterior a estar aqui na Fortaleza, eu já estive na Bahia, já morei lá. Só terra boa, né? E assim a vida segue, né? Eu vou experimentar morar em todos os cantos do Brasil, né? Uhum. Você sente falta de São Paulo? Eu sinto, Raquel. Na verdade, faz muito tempo que eu não moro em São Paulo, né? Começou com a minha mudança para Santo André. Então, de Santo André eu fui para Brasília, de Brasília eu vim para a Bahia, da Bahia para o Ceará, então isso já consta quase 20 anos, né? Mas aqui me tens de regresso. Então, mas eu sempre volto, porque minha família está aí, meus amigos antigos e antigas estão aí, e é sempre bom voltar, né? É sempre bom voltar. E você precisa passar por Itapetininga, tá? Que é onde nós estamos morando agora. Muito bem. Andar pelo Brasil é sempre muito bom. Certo. Né? E me conte uma coisa, que aula que você está dando mesmo? A minha vida é bem eclética, né? Você sabe? Eu sou assistente social de formação, mas eu dou aula na pedagogia. Aqui, o curso de pedagogia na Unilab é um curso que é diferente dos demais. Ele tem as questões próprias da pedagogia, mas ele também responde a uma missão da universidade, que é a internacionalização. Então, nós trabalhamos bastante com a história da África, com a diversidade cultural, e também, no caso do Brasil, trabalhando aspectos que são novos na educação, até a partir da Lei 10.639, aquela que obriga o ensino da história e cultura brasileira, afro-brasileira, africana no ensino, nós desdobramos, né? Nós trabalhamos com... E tem também a outra lei, a 11.645, que obriga o ensino da cultura indígena. Então, com base nessas duas leis, nós trabalhamos esses conteúdos, a questão quilombola, a questão indígena. Então, eu acabo desenvolvendo estas disciplinas, que são mais amplas do que a pedagogia em si, né? E estou curtindo muito, estou adorando. Nossa, que delícia! Bom, no dia 25 de julho foi o Dia da Mulher Negra e Caribenha. Você falou disso em algum momento? Não, você estava de férias, né? Mas... Eu falei, porque você sabe que militante não entra de férias, né? Na verdade, eu fui para a Unilab da Bahia, neste período, fui lançar um livro, um livro que saiu agora na praça, este livro aqui, que é Mulheres Negras em Movimento. É um livro que eu escrevi e eu e a editora corremos para poder lançar neste período do 25 de julho, né, o Dia da Mulher
latino-americana, e também no Brasil comemora-se o dia de Teresa Benguela, e é Dia Nacional das Mulheres Negras. Uhum. Então, eu estive na Bahia, em função disso. E teve alguma manifestação na Bahia? Teve manifestação em alguns lugares? Parece que a Casa Negra está mobilizadíssima, né? Aconteceram marchas das mulheres negras. Eu tenho notícia de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas certamente aconteceram em outros lugares. Na Bahia também, em Salvador também aconteceu, onde eu estive. Mas eu não participei. Eu estava em trânsito, então eu fui para a Unilab para o lançamento do livro e depois fui circular, encontrar o povo. Foi véspera do meu aniversário, aí rolou uma festa de aniversário. Eu pude ver muita gente que eu não via há algum tempo, então sassariquei um tanto por lá. Agora, as mulheres negras, de um modo geral, aqui estão mobilizadíssimas pelo país, né? O que elas estão reivindicando, afinal de contas? Olha, para falar o que elas estão reivindicando, eu vou retomar um pouquinho no tempo, que este tempo nós estávamos juntas, né? Teve aquele encontro latino-americano e caribenho lá em Bertioga, que eu não me lembro o ano agora, você se lembra? Não. Foi antes dos 90, acho que entre 85 e 90, né? Que teve uma presença significativa de mulheres negras, teve um conflito muito forte, né? Inclusive, elas chegaram de ônibus do Rio de Janeiro sem ter se inscrito, né? E a gente teve que acomodá-las, né? Exato. Então, eu não estava nesse encontro, mas eu acompanho a literatura, né? Então, este encontro foi um dos marcantes da presença das mulheres negras. Depois deste, teve essa presença foi aumentando nos outros encontros e acabou que achei, tá? A poesia da Vera, já mandei para você. Tá. Então, essa presença foi aumentando e até que as mulheres negras organizaram o primeiro encontro latino-americano e caribenho das mulheres negras, que se deu na República Dominicana em 1992. Neste eu estava. Uhum. Então, este encontro foi muito vigoroso, porque foi a primeira vez que as mulheres negras se colocavam como eram as protagonistas do encontro e eram as donas do pedaço, né? Então, foi um momento de reconhecimento das lideranças e dos objetivos de luta, né, das mulheres negras no mundo. Ele foi latino-americano, mas ele repercute internacionalmente. Uhum. E, do ponto de vista nacional, teve o marco da presença e que deu, desse impulso que deu essa solidificação para a organização específica das mulheres negras, foi um encontro que eu também não estava, foi o de Garanhuns, que, se não me engano, foi 89, no Brasil, né? Garanhuns, aqui no Nordeste, e neste encontro as mulheres negras também fizeram um movimento por dentro de denunciar a invisibilidade que elas tinham dentro do feminismo, chamar as mulheres feministas para que fossem solidárias com a questão racial e o antirracismo. Você teve nesse, né? Acho que é 89. Eu me lembro, Raquel, que nessa época eu estava na SOF, trabalhava lá na Zona Leste, estava chegando na SOF. Não fui até porque era novata, né? E me lembro da Cidinha Copcac,
que voltou desse encontro me contando, ai, Matilde, ela fala, a Cidinha era muito engraçada, né? Ela falava assim, ai, Matilde, as negonas chutaram o balde, e contava toda a história. Mas fato é que depois dessas duas intervenções políticas das mulheres negras, a latino-americana e a brasileira, elas trilharam um caminho próprio, e foi realizado, então, em 88, no Rio, então, peraí, Garanhuns, então, foi 87, porque 88 as mulheres negras organizaram o primeiro encontro nacional das mulheres negras. Neste eu estava, foi o meu batismo, né? E de lá para cá a gente nunca mais parou. E eu vejo, Raquel, voltando à sua questão, o que acontece hoje é reflexo desta movimentação de 30 anos atrás. Eu escrevo isso aqui no meu livro, porque foi uma decisão política, né, das mulheres negras de construir a sua organização com caráter específico, mas continuar se relacionando com o movimento feminista e com o movimento negro. E, com isso, o conjunto ganhou protagonismo, né? Neste encontro de 88, lá no Rio de Janeiro, eu me lembro bem que eu fiquei admirada, né? Estava a Lélia Gonzalez, estava a Benedita da Silva, a Sueli Carneiro, a Vânia Santana, entre tantas, né? Eu me lembro mais dessas, né? E aí foi, para mim, foi um batismo, e um bom batismo, né? Porque me alimenta até hoje. Perfeito. Mas você sabe que eu comecei um pouco antes que você, né? Em 1979, o Marcos Fireman, da revista Versus, nos ofereceu um espaço underground, né? O de grude, no porão, onde de uma sala do lado esquerdo tinham Nós Mulheres, e do lado direito tinha o Movimento Negro Unificado. Né? Olha só. Então, foi em 79, eu lembro muito claramente disso, porque, inclusive, nós começamos a discutir com as mulheres a questão de gênero também, né? E elas traziam as questões delas, e foi muito legal, e foi muito rico. Eu tenho, inclusive, umas fotos antigas, né, daquele período, da mulherada negra em manifestação pública, né? Mas foi muito legal, muito legal. Bacana. Olha só, você me deu uma ideia. Futuramente eu vou buscar escrever sobre isso, para acrescentar na minha narrativa aqui em relação às mulheres negras. E você perguntou também o que nós reivindicamos, né? 2015 aconteceu a Marcha Nacional de Mulheres Negras, 20 anos depois de ter acontecido uma marcha primeira do movimento negro, que foi a Marcha Zumbi dos Palmares, pela vida e pela cidadania, que aí estavam todos os segmentos do movimento negro. Esse de 95 teve como resultado uma negociação com o presidente da República da época, que era Fernando Henrique, e começou o processo de desenvolvimento das políticas públicas de igualdade racial em âmbito federal, né? Esse das mulheres negras, em 2015, o tema geral era contra a violência, pelos direitos sociais e pelo bem viver. Essa era a chamada da marcha. E, da mesma forma, foi entregue à presidenta Dilma Rousseff um documento contendo um rol de reivindicações e uma análise crítica sobre a situação da população negra e das mulheres negras no Brasil, porém não deu tempo, né, de transformar esse documento em ação com a presidenta Dilma, porque logo depois veio o golpe, né? E depois do golpe, os dois governos que sucederam, né, o Temer e o Bolsonaro, é ruim até falar no nome desses cidadãos, né, não levaram à frente as demandas, né? Muito pelo contrário, encurtaram
a atuação das secretarias, né, da Secretaria da Mulher e da Secretaria de Igualdade Racial. Elas tinham... Não, na época, a Dilma criou o Ministerião, né, que a gente chama, que incorporou todo o campo da diversidade num único ministério, né? E, anteriormente a isso, as secretarias de política para as mulheres e de igualdade racial tinham alcançado a condição de ministérios, né? Não estavam subordinadas a nenhum outro órgão, eram autônomas dentro da estrutura do governo, e agora resta umas migalhinhas, né? As secretarias têm... Hoje estão dentro daquele ministério coordenado pelaquela moça lá, que eu não vou falar o nome, e tem caráter de secretaria nacional, isto é, estão muito diminutas, né, na estrutura de poder do que já foram. E nem se ouve falar do desenvolvimento dessas políticas, né? Muito pelo contrário, o que a gente ouve falar é do mal, né? Tipo, a ação de desmonte da Fundação Cultural Palmares, que foi o primeiro órgão voltado à igualdade racial, né? Existente desde 1988. No caso da mulher, né? Das políticas para as mulheres, a gente ouve falar da negação da distribuição de absorvente higiênico, a gente ouve falar de ações que diminuem o alcance das políticas, em ambos os casos, e isso é muito triste, né? É óbvio que a sociedade civil não está dormindo em berço esplêndido, não, né? Ela está agindo, mas as condições políticas de hoje são muito difíceis, né? Uhum. São difíceis, sim, Matilde, mas só faltam 2 menstruações para a gente se livrar desse presidente. Graças às deusas e às nossas ações, né? A população brasileira tem exemplos de sobra para não acreditar nas fake news, nas investidas desse cidadão que se diz presidente do Brasil, né? Na condição que ele está ocupando, ele está negando direitos, como vamos pegar como exemplo o tratamento à Covid-19, né? Morreram mais de 700 mil pessoas no Brasil justamente porque não houve um investimento na atenção à saúde, né? Foi negada a estrutura do SUS, do Sistema Único de Saúde, para a população que precisou desse serviço. O cara disse, né, o tempo todo que não tomou vacina, que não precisava de vacina, e, enquanto isso, a nossa população, a população pobre desse país, foi morrendo à míngua, né? E isso é um crime, isso tem que ser visto da nossa parte como um crime de larga escala, né? Uhum. De larga escala, e o Brasil voltou ao mapa da fome, né? A quantidade de pessoas que tem morando na rua, passando fome, é impressionante também, né, Matilde? Com certeza, é lastimável. Enfim, a gente pode contribuir para mudar essa situação, né? Nós temos o direito ao voto, e esse voto nós temos que trabalhar a partir da visão de valorizar quem está afim da gente, né? Valorizar quem enxerga as necessidades e as demandas dos pobres, da classe trabalhadora, né? Uhum. Eu posso falar, votar em Lula, esse é o caminho. Yes! Lula e Haddad e todo mundo. Com certeza, né? Haddad em São Paulo, Lula no Brasil, e olhar para o Brasil inteiro, né? É possível mudar, é necessário mudar. É necessário, é fundamental mudar, porque senão só falta institucionalizar a ditadura militar, né? Aliás, ela esteve presente esse tempo todo, né? Uhum. Os princípios da ditadura foram que regeram até agora a ação desse cidadão aí, com armamento da população e por aí afora, né?
Uhum. Mas me conta, o que você conta no teu livro que você recém lançou agora? Vamos falar dele? Vamos. O livro ele é parte de uma coletânea. Eu vou lançar até meados deste ano, início do ano que vem, 4 volumes. Esse é o primeiro. O segundo, eu vou falar sobre o bicentenário da independência, né, uma visão crítica em relação a isso. O terceiro, eu vou falar sobre ações afirmativas e cotas raciais. E o quarto, sobre quilombolas. Né? Neste aqui, Raquel, eu conto a partir do vivido e do estudado. Né? Eu falo das últimas 3 décadas de organização das mulheres, até tem respostas a essa pergunta primeira que você fez, né? O que move a organização das mulheres negras, quais são as suas reivindicações. Então, o livro ele tem 8 partes, e eu começo falando da participação do movimento negro na ditadura militar, justamente porque sempre me chamou a atenção que nos estudos sobre história do Brasil, sobre os conflitos no Brasil, e a ditadura é um dos maiores, né? Eu nunca ouvi falar da presença do negro, da negra. Fala da reação em geral, né? Das pessoas que lutaram contra a ditadura, até vir acontecer a abertura política em 85. E eu encontrei num livro da Lélia Gonzalez, um livro chamado Lugar de Negro, que ela lançou em 82, com o Carlos Rasenbalg, os dois escrevem o livro. Neste livro, a Lélia fala da participação dos negros na ditadura. Então, eu começo por aí, faço uma retomada dos anos 80, porque nas análises tradicionais da política brasileira, a gente encontra a afirmação que os anos 80 foram uma década perdida, isso do ponto de vista econômico. De fato, a literatura confirma assim, de que o Brasil não cresceu economicamente, né? Os índices não se alteraram para mais naquela época. Mas, paralelamente, foi a década da organização política no Brasil, né? A retomada do movimento estudantil pós-ditadura, né? A retomada do movimento estudantil, do movimento feminista, do movimento negro, o surgimento da CUT, o surgimento do PT, diretas já, tudo aconteceu na década de 80. Então, não se pode falar que foi a década perdida, né? Então, eu começo por aí, e aí passo pelo processo de organização das mulheres negras, discuto os grandes temas que estão aí na ordem do dia, que é a interseccionalidade entre gênero, raça e classe. E aí eu afirmo que esse olhar ele não é novo, né? A palavra interseccionalidade surge como nova, mas esse olhar para a junção entre gênero, raça, classe, ela vem de muito tempo. Lélia Gonzalez usava, Eleiette Safiotti usava, né? A Eleiette, que foi minha professora, eu lembro bem, ela falava de simbiose entre gênero, raça e classe. Né? A Lélia falava em indissociabilidade. Então, tudo isso é caldo, né? É chão para a gente chegar agora na interseccionalidade, né? Que é muito usada hoje. E o outro conceito é feminismo negro, né? Que não começa conosco, né? O feminismo negro é uma herança das nossas companheiras feministas norte-americanas, só que o feminismo negro brasileiro tem a sua cara, né? Então, eu falo disso. Tem uma parte que eu adorei fazer, que eu nunca tinha escrito desta forma antes, que vou até falar o nome correto o título, é Saberes Populares e Acadêmicos, criando e recriando lutas e protagonismos. Nessa parte, o que eu faço?
Eu elegi 5 áreas da política brasileira dentro do raio feminista. Eu elegi 5 áreas que as mulheres negras estão mais presentes: trabalho doméstico, quilombo, quebradeiras de coco, que nós que somos urbanas pouco conhecemos, religião de matriz africana e literatura. E puxo a construção das mulheres negras nessas áreas, e aí destaco uma que pode representar o conjunto. Então, das empregadas domésticas, eu destaco a Creuza Oliveira, que já foi presidente na FENATRAD, uma baiana, porreta. Em quilombo, eu destaco Givânia Maria da Silva, que é hoje uma das grandes estudiosas, é quilombola, e é estudiosa da questão de quilombo, está terminando o doutorado. As quebradeiras de coco, eu destaco uma que eu conheci, já faleceu ela, mas eu fiquei impressionada com a ação dela. É conhecida como Dona Didé, né? Ela era quilombola e quebradeira de coco, e fazia o terror organizativo aqui na região norte e nordeste do Brasil. A religiosa, eu destaquei a mãe Estela de Oxóssi, que é conhecida, já faleceu, e é conhecidíssima pelo Brasil afora. E entre as escritoras, eu destaquei a nossa grande Conceição Evaristo, né? E aí eu dialogo com essas mulheres, eu faço de conta que estou com elas, e a conversa foi longe. Foi bem bacana. Que legal. Falo do processo internacional das mulheres negras, enfim, eu faço um apanhado com as questões da atualidade, mas sem deixar de considerar, como dizia o Abdias do Nascimento, né, a grande Abdias, militante, intelectual, já falecido. O Abdias dizia que desde que o primeiro negro, a primeira negra africanos chegaram no Brasil na condição de seres humanos escravizados, animalizados, existe a luta pela liberdade e pela justiça, né? Então, não começou conosco, mas nós estamos aqui dando continuidade à nossa herança ancestral, né? E o livro trata disso. Perfeito. Você falou que vai ter 4 outros volumes ou 3 outros volumes? 3 outros volumes, sim. 3 outros volumes. Eu não sei se você já leu, Angela Davis. Eu li recentemente um livro dela sobre prisões, né? Não, esse eu não li. Então, ela fala também, ela defende também que, na verdade, bom, ela faz um histórico que você vai ler gostosamente e fala da questão dos negros nas prisões, que são lá predominantes, e aqui também, provavelmente, né? E ela fala também, ela defende também que, na verdade, nós deveríamos ter a legalização das drogas e a distribuição igual dos recursos, de modo que ninguém se sinta tentado a roubar de ninguém. Olha só que bacana. Então, achei super interessante. Bom, mas, além disso, você também está fazendo poesia, né, Matilde? Olha, Raquel, a história é longa. Eu sempre fiz poesia, né? Desde a adolescência eu escrevo, mas estava tudo guardado nas gavetas e no computador. Eu achava que o que eu escrevia não era publicável, sabe? Até que um dia a minha amiga, nossa atriz e poeta Elisa Lucinda, ela trabalhou comigo e as minhas irmãs, nós montamos uma gangue aqui lá em São Paulo, a gente tinha um bar, e ela vinha fazer sarau poético e oficina de poesia, isso nos anos 90.
né? Então, eu falava das minhas poesias nas oficinas, e ela um dia falou, me deu um pito, falou assim, Matilde, se não é para mostrar, não escreve, porra. E eu fiquei com essa frase na cabeça e continuei escrevendo, até que agora, né, que eu sou uma senhora, agora que eu já aprendi que eu não devo nada para ninguém, eu resolvi pôr as minhas poesias na rua. Eu e minha irmã, Valu Ribeiro, que é fotógrafa, é artista, nós montamos um projetinho que é assim, o texto é sempre meu, aí a cada semana, toda sexta-feira, nós apresentamos, a Valu faz a parte plástica, né, a parte artística, monta visualmente e também com sonoridade, a poesia que é narrada. Cada uma é narrada por uma amiga ou um amigo. Vai chegar a sua vez ainda, viu? E aí, a cada semana tem uma novidade, sendo que o tema muda cada mês. Então, é uma série mensal. Este mês que terminou, julho, o tema foi amizade, né? E uma das poesias que você me pediu foi narrada pela Vera Soares. Ela trata desse tema. Em cada semana de julho, eu falei sobre amizade de formas diferentes. Só um minutinho, Raquel. Vou buscar remédio. Vou procurar um aviamento com uma roupa, terminando a roupa, e vou tentar passar na médica. Pronto, Raquel, questões domésticas. Então, aí nessas séries eu já falei de ancestralidade, já falei de irmandade, já falei da África, enfim, cada mês é um tema. Uhum. E esse livro vai ser publicado em breve também, ou não? Olha, quando começamos a pôr no ar, né, pelo canal do YouTube, eu não tinha ideia de publicar ainda, mas o retorno está sendo bem, bem bacana. Eu vou seguir com esse canal. Ele completa 1 ano em outubro. Eu acho que eu tenho poesia para alimentá-lo até lá. E aí, quem sabe, vai para o papel. Tá certo. E o teu primeiro livro da série de 4 que você lançou agora, por que editora? A editora, ela chama Nova Prax Editorial, é uma editora do Rio Grande do Sul. A presidenta do conselho editorial se chama Sarita Amaro. Ela é uma mulher porreta, feminista, uma assistente social negra, que eu já conheço há algum tempo, e como nós duas somos muito ativas, eu apresentei essa ideia, a Sarita comprou a ideia, e aí nós escrevemos o projeto e estamos pondo em prática. Perfeito. Mostra o livro mais uma vez, por favor. Mulheres Negras. A capa dele é uma referência à Semana de Arte Moderna. Uhum. Lembra as pinturas da Semana de Arte Moderna. Uhum. Perfeito. Já está à venda, né? Ainda não está distribuído, porque eu lancei ele há uma semana atrás, nós fizemos na correria para lançar dentro de julho, e eu estou fechando com a Sarita como é que a gente vai fazer a distribuição dele. Tem outras demandas de lançamentos, né? Certamente, quando eu voltar a São Paulo, eu vou lançar aí. Então, nós estamos fechando aí como é que vamos colocá-lo na praça. Perfeito. Vamos promover eventos, então, né? Perfeito. O outro livro que foi o resultado da minha tese, que saiu em 2014,
eu fiz 20 lançamentos dele, pelo Brasil afora. Oh, que né? beleza. Como eu não tinha dinheiro para contribuir com a editora, que é pequena, então eu me comprometi a pôr ele debaixo do braço e sair por aí divulgando. Esse vai ser a mesma coisa. Perfeito. Então, você vai passar por aqui também, tá? Vou passar por aí. Tá bom, beleza. Matilde, infelizmente, nosso programa termina mais cedo do que a gente gostaria, sempre. Tá bom. Né? E a gente vai ler, vai colocar no ar a poesia cantada pela Vera Soares, né? A última poesia que eu recebi. Essa é a penúltima, está aí no seu celular, tá? Tá, ok. E você quer se despedir do nosso público ouvinte? Quero. Quero dizer ao público que é uma delícia, tá? Já conversei com a Raquel várias vezes, é muito gostoso, e que as mensagens, né, a nossa conversa aqui, ela é uma conversa que tem pretensão, né? A pretensão é chegar aos corações, né, das pessoas e dizer que a gente tem energia e desejo de que a nossa vida seja mais pulsante, que nós possamos ser mais felizes, né? Nós não podemos, o nosso país não pode seguir com tanta incerteza e infelicidade. Nós somos um povo batalhador, né? As mulheres são porretas, nós podemos ir mais longe do que nós estamos. E eu estou procurando... Oi? E as mulheres estão mais críticas com relação à situação política do que os homens, inclusive. Com certeza. Então, eu estou traduzindo isso via poesia, via os momentos políticos mais tradicionais, né, que a gente reúne, fala e faz, mas a poesia também é uma forma, né? Nós podemos chegar mais longe. Perfeito. Bom fim de semana. Então, voltamos na semana que vem e, Mauro, por favor, coloque essa poesia recitada pela Vera Soares em último lugar para fechar o nosso programa. Até Beijo, a semana. Raquel. Beijo. 20 de julho é o dia da amizade. Quem tem um amigo, tem tudo, disse o Emicida. Meu coração vive em festa, tenho caminhões de amigas e amigos que juntam-se como melancias, com o balanço nas estradas da vida. Ter amiga e amigo é viver, cheio de luz e inspiração, rompendo a escuridão. É um ser uno e múltiplo ao mesmo tempo. Amiga e amigo fazem pescaria dentro do nosso ser. Puxam com um anzol feito de conversas e emoções as más quinquilharias instaladas em lugares escondidos. As boas coisas que nos estruturam, diante dos espelhos que são as amigas e os amigos, ficam tatuadas em nosso rosto e corpo, como antídoto para os pedregulhos e dissabores, o sorriso, as lágrimas, o profundo respiro, as gargalhadas. Tudo significa passos para os hojes e os amanhãs, às vezes lentos, às vezes acelerados. Quem divide o que tem é que vive para sempre. Quem tem amigas e amigos, além de tudo, nunca está sozinho. Se o poço devorar, ele busca no fundo. Se a bala come, mano, ele se põe de escudo, pronto para o que der vier, mesmo a qualquer segundo. Quem tem amigas e amigos torna-se tão amplo e grande que passa a ser capaz de alcançar o céu ao palpar e acarinhar as nuvens e estrelas. Ter amigas e amigos é ter certeza de que, quando precisar, o apoio virá. Na forma de abraço, de andar juntos na praça, de viver a curtição de tomar chuva de verão. É andar de mão dadas, combinando passos, é um ombro para chorar depois do fim do mundo. Ter amigas e amigos é saber que, quando ler esse escrito, vai se emocionar e dizer: Matilde e Emicida, amigos e juntos, mesmo que só no meu imaginário. Feliz encontro!